Foi exatamente sobre este reino dos céus e a sua justiça que Jesus Cristo nos recomendou a buscar em primeiro lugar pela fé. Há um aparente antagonismo entre o visível e o invisível, no momento em que a fé vê no invisível a prova de que o visível vem, e quando o visível aparece, é a prova do que foi visto invisível. Hebreus 11, 31. Jesus é tudo. Não é Jesus as coisas que se esperam e as que se não veem? Ora, por mais que Jesus Cristo seja tudo quanto anelamos, tudo quanto as Escrituras falam de se ter fé, traz à luz uma confiança dirigida a Jesus Cristo, para nele e por ele alcançarmos nossos anelos, palavras, profecias e realizações antes. A lei de Moisés. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Logo se cumpre em nós também a palavra que diz, todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e eu profetizo, Deus vai te honrar. E lhe não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Na transfiguração do monte, no momento da revelação maior de Cristo ao homem, anunciado pela boca de um homem, foi dito por Jesus Cristo, homem, que o maligno não conhece as coisas que são de Deus. O maligno usou todas as suas mais astutas argumentações, as que poderiam fazer um homem tropeçar na lei de Deus, o que um Deus jamais se submeteria, e usando-as todas na tentação do deserto, o fez para que, pelo menos, diante de um perfeito semelhante a Deus, ou diante de um Deus aniquilado de si mesmo, ele se faria semelhante, ou ergueria um trono e um reino acima de todo o trono que conseguia ler, a fim de cumprir ou realizar o seu sonho anterior de estar acima das estrelas de Deus, sonho que o precipitou do céu abaixo. Mas no deserto, novamente um fogo indescritível dentro dele o consumiu em cinzas, porque aquele homem aniquilado, feito um pouco menor que os anjos, é Emanuel, mais elevado do que todos os reinos do mundo e a glória deles. É mais sublime que os céus dos céus não o podem conter. Céus que o maligno nunca subiu lá. Então, Jesus Cristo, o segundo Adão, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Senhor sobre todas as coisas e mediador, Deus desconhecido, lhe disse, vai-te. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Hebreus 11, 1 a 3, Tiago 2, 10 a 26. Não temos poder sobre a fé. Na verdade, possuímos ou nos possuíam elementos que nos convenciam emocional e intelectualmente que tivemos fé. Ninguém há tão pobre que não possa doar,
nem tão rico que não precise receber. O estremecer testifica do medo, da reprovação. Há credo, confiança, esperança, anelo, dependência, aposta e escora, que não são fé, mas não são fé. O homem é justificado pelas obras que a fé produz, obras da fé. O homem é justificado pelas obras da fé. Assim é justificado pela fé e pelas obras da fé manifestada e verdadeira. O justo viverá da fé. Daí as visíveis e figurativas apalpadelas de nossas peregrinações. O maligno crê e é incrédulo, na verdade, do que resultou a sua queda. O maligno é uma casa dividida contra si mesmo. Cabe no bojo do seu caos interior tudo quanto for contrário, contraditório, confuso, caótico, duvidoso, inseguro, traiçoeiro e antagônico. Crê que se estremece de medo de Deus, mas não teme, não temeu, nem mesmo creu que aquele homem tentado no deserto era o Filho de Deus. É um crer para mal de si mesmo. Daí o contraditório de crer e ser incrédulo. O maligno não creu que Jesus era o Filho de Deus, até que ele disse, vai-te. O maligno não creu que Jesus era o Filho de Deus. Mas o Senhor disse, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. O maligno, mesmo crendo e estremecendo, não se torna justo nem amigo de Deus. O Oriente do Alto. A fé vista e efetiva como dom de Deus sempre agirá por si mesmo segundo a vontade de Deus, ou em resposta à escolha livre do homem diante da verdade, vontade e vida de Deus. Pela fé, agora se contribui com liberdade, lembrando-se de que os dízimos apareceram antes da lei, portanto, sob a graça de Deus. Pela fé entendemos e manifestamos suas obras pelo entendimento de que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé, aquilo que se vê, ou seja, aquilo que é manifestado nas obras, não foi feito do que é aparente, não foi feito da obra visível e tátil. Pela fé, entendemos e manifestamos as suas obras pelo entendimento que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, ou melhor, aquilo que é manifestado nas obras, não foi feito do que é aparente, não foi feito da obra visível e tátil. Hebreus 11, 1-3. Pela fé, o homem vai crescendo de glória em glória e adquirindo a mente de Cristo. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Pela fé, o homem vive em espírito, adora em espírito, louva em espírito, canta em espírito, aprende em espírito e adora em espírito e em verdade. É por esta lei que, ainda que esteja morto, viverá. Pela fé, cremos que Deus, em Espírito Santo e em verdade, nos deu juntamente com Jesus Cristo, o Filho do reino do seu amor, todas as coisas. Pela fé, agora não se faz mais contra o próximo o que não se quer contra si, e se faz tudo quanto for possível por amor, porque quem amou cumpriu toda a lei que a lei anunciava, Cristo. Por dom. Assim, quando todas as razões lógicas e sentimentos que nos parecem ser fé desaparecem,
Retornamos ao tempo anterior, antes da fé, quando tivemos a fé que nos incorporou ao Evangelho. Porque, no momento em que o homem ouve a voz e palavra de Deus, é convidado como no imã a crer na palavra, isto pela verdade que ela expressa e pelo Espírito de verdade, mostrando que há um poder em fenômeno. Porque pela fé, os antigos alcançaram testemunho e a manifestaram em obras da obediência e do testemunho. Era impossível pela lei, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Gálatas 2, 10 a 26. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras da fé que produziu, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Precisamos ter fé para ter fé. É quando procedemos como está escrito, porque está escrito, mesmo sem o aval das nossas lógicas, projeções, ciências e justiças. Quando as obras da fé são feitas, aí se alcançam o que esperou e o que viu. É quando a vida da fé é vista. Quando a vida da fé é vista, sem a vista da vida da fé, a fé estará como morta, é como ver o invisível. Tiago 2, 10 a 26. Quando um homem desobedece ou deixa de cumprir o menor mandamento da lei, ele desobedeceu à lei, não somente parte da lei. Quando Abraão foi justificado pelas obras da fé, tratava-se de obras praticadas por causa da fé que exercia em Deus. Subiu para adorar pela fé, e as obras que a fé produziu cooperou e o encorajou a oferecer seu Isaque. Que vida teria a fé que cerra as entranhas diante do necessitado e somente ora ou profetiza sobre ele e pronto? Raabe, a meretriz que teve fé, não foi também justificada pelas obras que a fé promoveu e cooperou, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Assim, Raabe teve a fé que lhe salvou da guerra e da perdição e habitou no meio do povo de Deus. Mas as suas obras foram acolher os espias, ensinar um caminho seguro de volta, reunir todos os seus parentes em sua casa e pôr o fio de escarlata na janela. Estas foram as obras da fé, fé com obras e viva que a pôs na galeria dos heróis da fé. Razões internas e externas. Neste caso, precisamos ter fé para ter fé. É quando eu ajo como está escrito, porque está escrito, mesmo sem o aval das minhas ou das nossas lógicas, ciências e justiças. Só temos um firme fundamento, que é o nome, legado, histórico, fama, crônicas e feitos anteriores do Senhor, Emanuel, o Deus desconhecido. Os antigos, como está escrito, todos eles morreram na fé sem terem alcançado as promessas, mas se consideraram estrangeiros e peregrinos na terra, dos quais o mundo não era digno. Vede então que o homem é justificado pelas obras que a fé produz e coopera, e não somente pela fé, sem o evidente e palpável do que se esperou e não se viu. Tiago 2,
10-26. Pela fé, nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Bendito seja o nome do Senhor.